Graças a Deus. Vamos lá. Aqui já foi. Oi, tia. Oi, Florzinha, tudo bem? Como é que você tá? Como é que vocês estão, na verdade? Eu só queria estar dormindo. Pois é, né? Hoje era para vocês estarem realmente descansando, porque aqui em Teresina as escolas estão fechadas hoje, né? O dia do professor foi antecipado para o dia de hoje, que será na quinta-feira, para fechar um feriadão aí prolongado de 4 dias. Mas aí a escola não aderiu. Então, Essa escola é chata. e aí eu também estava imaginando que fossem fechar um feriado assim, mais prolongado, né? Aí a gente recebeu a informação que nosso feriado seria mantido nos dias 12 e dia 15. E aí, se servir de consolo, na próxima segunda-feira é feriado novamente para vocês, né? Dia 19. Nossa, graças a Deus. Meu Deus, que Amém. milagre. Se servir de consolo, eu venho com essa boa notícia para vocês. Esse feriado do dia 19, aqui em Teresina, ele já aconteceu em maio. No dia 15 de maio, quando estava aqueles fechamentos, lockdowns, o governador fechando a maior parte do tempo, o comércio, tudo, as lojas, e aí eles anteciparam para maio. E aí, quando foi, a gente entrou em contato com a escola para saber se eles iriam seguir esse comando, né, do governo, e a escola não fechou. A gente trabalhou no dia que aqui era feriado, e agora a escola vai ter que dar o feriado na segunda-feira que vem. Então, se servir de consolo, né? O dia de hoje que vocês não estão dormindo até mais tarde, na próxima segunda-feira, quinta agora, né? Já estão amanhã, não, depois de amanhã, vocês vão poder acordar um pouquinho mais tarde, e na próxima segunda-feira, dia 19, também, né? Eu não sou aquela professora, eu só trago notícias ruins, eu trago coisas boas também. Eu trago consolos. Vamos lá, meus amores, trabalhando frase, oração e período. Já vimos a diferença. Falamos sobre frases interrogativas, os tipos de frases, certo? Certo. Pronto. Tá aqui, ó, frases interrogativas, né? Aí eu tenho a interrogativa direta, eu tenho a indireta e eu tenho as imperativas que indicam ordem, pedido, solicitação, apelo, as declarativas, elas, de certa forma, elas são, todas elas, eu tenho um ponto final. Enquanto nessas aqui, ó, nas interrogativas, eu tenho ponto de exclamação, tá? De interrogação, desculpa. As interrogativas, enquanto eu tenho o final dela com o ponto de interrogação, eu só tenho que lembrar da interrogação indireta, que nessa interrogação indireta eu já não tenho essa marcação do ponto de interrogação. Mas eu tenho o contexto de sentido de interrogação. Gostaríamos de saber. Se eu gostaria de saber, é porque eu ainda não sei. Então, é como se fosse uma pergunta, só que é uma interrogação indireta. Gostaríamos de saber se a senhora possui algum tipo de alergia a medicamentos. Não aparece o ponto de interrogação, mas o gostaria de saber contextualiza a interrogação. Isso na interrogação indireta, tá? Na interrogação indireta. Lá na letra B, ó, nesse itemzinho da letra B aqui, ó, é o mesmo sentido, ó. Desejamos saber quando ocorrerá o pagamento da dívida. Também é indireta. Ponto final, ponto. Aqui é porque está sem o ponto, mas tem um ponto final aqui, ó. Na letra D, certo? Não se esqueçam disso. Aí a gente vai para as imperativas. Dá-se esse nome a frases que existe uma ordem, pedido, conselho sendo dado ao emissor. Um apelo também entra. Pode ser negativa ou afirmativa. Todas as vezes que eu tiver marcação de negação, eu tenho o advérbio de negação. Ó o nãozinho aqui, ó. Não, peraí. Não e nunca, ó. Não e o nunca. Cale-se, não deixe a porta aberta. Ó, olha o verbo aqui, ó.
de comando. Não deixe a porta aberta. Ela é uma imperativa negativa. Nunca permita que falem dessa forma com você. Uma imperativa negativa, eu tenho a presença do advérbio de negação. Bom dia, Rian. Já está aqui? Não, caiu de novo. Vamos lá. Só revisando. As declarativas. Nesse tipo de frase, o emissor constata um fato, informa, declara alguma coisa. Elas podem ser tanto afirmativas como negativas. Hoje é nosso último dia de aula. Ou vocês iam ficar tão felizes, né? Se fosse uma informação verdadeira, verídica. Hoje é nosso último dia de aula. Afirmativa. Ontem eu tenho uma declaração. O importante em saber dessas declarativas, eu tenho uma declaração sobre algum fato. Ontem, a merenda escolar não foi servida. É uma declaração. Assim como se eu dissesse também, ontem a merenda não foi boa. Eu estou afirmando que a merenda não foi boa. O não traz a negação, mas de uma declaração negativa, porque eu tenho uma afirmação sobre algo, mesmo que tenha uma negação dentro dessa ideia. Dá para vocês entenderem? Uhum. Certo, Rayane? Certo. Rian, bom dia. Pedro jamais mentiria para mim. Eu estou afirmando algo sobre Pedro. Esse jamais traz a ideia de negação, quer dizer que ele nunca não mentiria para mim, mas é uma declaração negativa, certo? Certo. Só revisando. As optativas, eu tenho opções, né? Professora, bom dia. Bom dia, meu bem. As optativas, nela, o emissor manifesta um desejo. Deus te abençoe. Espero que tudo dê certo. Que hoje o seu dia seja muito feliz. Aquelas mensagenzinhas prontas de aniversário, né? Que hoje seu dia seja muito feliz. No que diz respeito à classificação, as frases podem ser nominais ou verbais. Nominais, olha aqui, aquelas simples, pequenininhas, que mesmo sendo pequenas, formadas por apenas uma palavra, elas são dotadas de sentido completo. Isso, geralmente, essas frases menores são as frases nominais. Cuidado, credo, silêncio. Menino, espera bem aí que silêncio está faltando um acento. Calma aí. Aí é demais. Pronto. Silêncio. Muito bonito isso, hein? Né? Muito bonito. A última é muito debochada. Bora lá fazer toda a dramatização. Muito bonito isso, hein? Muito mesmo. Aqui, ó, não tenho nenhum verbo. Apesar de ter uma afirmativa, ó, apesar de ter aqui uma... Deixa eu voltar aqui. Uma oração, uma frase mais extensa, diferenciada das outras, eu não tenho nenhum verbo. Se eu não tiver verbo, automaticamente essa é uma frase nominal. Ó. Muito, ó. Muito é um advérbio de intensidade. Bonito, um adjetivo. Isso, pronome demonstrativo. Em é uma interjeição. Então, se eu tenho aqui, ó, tudo isso que não consta um verbo, essa frase, por mais extensa que ela seja, em relação às demais, ela é apenas uma frase nominal. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Tudo. Agora, verbal, ela vai girar em torno de um verbo e ela já passa a ser reconhecida como uma oração. A frase possui verbo em sua construção. Exemplo, o bolo de Antônia ficará lindo. Cadê o verbo? O bolo de Antônia ficará lindo. Cadê o verbo? Ficará? Ficará? Sim, ficará. Ficará. Amanhã acordarei bem cedo. Mentira, que amanhã eu dou aula só às 10.
Amanhã acordarei... Ah, se bem que amanhã é o dia de casa da minha avó, então eu acordo cedo. Acordarei bem cedo. Acordarei. Queremos lhe agradecer por tudo. Pedimos desculpa pelo atraso. Nominal. Não tenho a presença de verbo. Verbal, automaticamente eu tenho a presença de verbo e ela já começa a ser entendida como uma oração, porque a oração gira em torno de verbo. Aí agora vamos para nossas, porque assim, ó, tudo isso, esse esqueminha que eu montei, da menor função até a maior, é porque a gente vai trabalhar orações coordenadas. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente precisa lembrar dos tipos de frase, lembrar quando eu tenho frase, quando eu tenho oração e quando eu tenho período. Frases que possuem sentido completo e verbo ou locução verbal são consideradas orações. Uma frase pode conter uma ou mais orações, depender do número de verbos que possui. Isso aqui a gente já viu, correto? Preciso retomar? Não. Não sei, mas é sempre bom revisar, né? Ó, Murilo brincou no parquinho. Uma oração, um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. E assim a gente vai fazendo a contagem. Murilo brincou no parquinho. Verbo. Qual é o verbo dessa oração? Brincou, brincar. Brincou. Isso. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo. Ó. Brincou. No parquinho, um verbo, uma oração. Hoje, levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Quais são os verbos? Levarei e brincará. Levarei e brincará. Uma oração. 2, 2 orações. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Quantos verbos? 3. Levarei, brincará e serei. Pronto. Não é? Serei. Serei. 3 verbos, 3 orações. Tudo bem aqui? Tudo. A quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos. Minha gente, meu olho tá ardendo, que não é normal, não. Aí a gente vai para os períodos, né? Trata-se de frases formadas por uma ou mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Quando ele for simples, formada apenas por uma oração, essa oração será chamada de oração absoluta. Todas as vezes que eu tiver um período simples com sentido completo, fechadinho, essa oração será chamada de oração absoluta. Aí tá aqui, ó. Período simples é formado por apenas uma oração chamada de oração absoluta, ó. O almoço hoje será um assado. Será um verbo, uma declaração afirmativa. Então aqui eu tenho um período simples. Uma só oração. Crianças precisam de amor e disciplina. Precisam um verbo, uma oração, período simples. Ele me presenteou com um lindo anel. Presentear, uma oração, um verbo, uma oração, período simples. Leandro é um menino encantador, porém levado. Ó que o verbo, ó, verbo ser, um verbo, uma oração absoluta. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Olha, olha, olha. Período composto é formado por 2 ou mais orações. Quando o demitiram, sua vida ficou sem sentido. Cadê os verbos? Demitir. Demitiram, só um. Sem.
Não, ficou, desculpa. Ah, tá. Chegou o coração já veio aqui, ó. Quase que eu pego ele aqui na Ai, boca. Nossa Senhora! Quase que eu pego ele aqui, ó, pulando pela boca. Por impulso. Olha aqui, ó. Demitiram, ficar. Então, aqui eu já tenho o período composto, ó, formado por duas ou mais orações. Primeira oração, segunda oração. Certo? Certo. Aqui a gente faz a marcação seguinte. Deixa eu botar aqui que eu coloquei errado. Peraí. Demitiram. Quando demitiram, primeira oração. Sua vida ficou sem sentido. É a segunda oração. Porque eu faço essa marcação a partir da presença do verbo, tá certo? Tá certo. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Quais são os verbos? Comprarei. Comprarei. Agora o verbo. outro. Oi? Presentear. Eu não sei se é só um verbo. Presentear. Foi a Rayane que falou. Ah, Presentear. eu sabia que era um verbo isso aí. Presenteio. Sim, é um verbo. Ó, mais uma vez eu trago aquela máximazinha que eu falo sempre para vocês desde o início das nossas aulas. As palavras, elas possuem uma classe gramatical mais ou menos pré-determinada, mas elas não são definitivas, elas não são imutáveis. Dependendo do contexto, essas palavras podem mudar. E no estudo de formação de palavras, na construção, a gente tem classes gramaticais, que em determinado contexto, essa palavra significa isso, e em outro contexto, ela muda de classe gramatical. É o caso da palavra presentear, porque a gente presente, o presente é um substantivo. Agora ela faz a mudança, que é chamada de parassintética, quando ela faz a mudança de uma classe gramatical para outra, e deixa de ser um substantivo para ser um verbo. Então, dependendo do contexto, a gente vai sempre mudar essas classes, se permitir, no contexto que a gente vai trabalhar, tá certo? Tá certo. Então, aqui eu tenho quantas orações? 2. 2. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Período composto. Ó, preposiçãozinha aqui, ó, no meio. Eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando cheguei aqui. Eu quero que todos saibam o que aconteceu ontem quando eu cheguei aqui. Quantos verbos? Eu quero abrir. Saibam. Melhor pensando de falar. Aconteceu? Bora Não, lá. peraí. Aconteceu. É um. Rayane, eu escutei assim bem baixinho. Repete. Saibam. Saibam. O que mais? Cheguei. Cheguei. Só? Rian. Quero. Rian. Quero. Quero. Quantos verbos? 4. 4. 4 verbos. Quantas orações? 4 também. 4. Tudo bem? Tudo. Agora que fica bonito, ó. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. Quantos verbos? Pera. 6. 6. Quais são? Cheguei, dancei, bebi, namorei, mostrei e curti. Menino. Quantas orações? 6. 6. Tudo bem? Oração simples, um só verbo, oração absoluta. Período composto, eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração. Tudo bem até aqui? Tudo. Ótimo. Aqui é só revisando. Eu não dei nada, porque eu lembro que isso aqui tudo eu já falei com vocês. Deixa apagar, que a bagunça é grande.
orações coordenadas. Qual é a diferença das sindéticas para as assindéticas? Sindéticas, assindéticas. Orações coordenadas são orações independentes. Coordenadas, elas coordenam, elas comandam. Então, elas não têm nenhuma relação sintática entre outras orações. Elas são classificadas em 2 tipos, sindéticas e assindéticas. Sindéticas, eu tenho conjunções. Assindéticas, sem conjunções. Assindéticas, sem conjunções, certo? Sindéticas, botem isso aí, uma observaçãozinha anotada no cantinho que vocês tenham acesso para estudo, acesso fácil. Orações coordenadas sindéticas com conjunções. Orações coordenadas assindéticas sem conjunções. Confere? Anotem aí rapidinho. Maíla já anotou, Rayane? Estou terminando. Rapidinho. Pronto. Pronto? Sim. Olha aqui, ó. Orações assindéticas. Coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, a gente já viu isso daqui. Não são ligadas através de nenhum conectivo. Chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. São orações independentes e não tem nem a presença de conjunções. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Aqui dá para fazer uma oração só, né? Não tem vontade de comer, estudar e sair. Mas pode colocar independente também. Pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, estudar, sair. Aqui, ó, justaposta uma ao lado da outra sem a presença de conectivos. Tudo bem? Bem. Ótimo. Rayane, Rian. Tudo bem. Beleza. Ótimo. Minha gente, essa semana, eu queria saber uma coisa. Eu já perguntei isso para vocês, vou perguntar de novo. O Guilherme assiste a aula de algum professor? Ainda hoje Assim, não vi ele, né? Hã? assim, tipo, eu acho muito difícil ver ele. Eu nunca, desde quando a coordenação avisou para a gente que tinha entrado um aluno novo no 8º ano, eu não tive a honra de conhecer. E o que me surpreendeu é que de todo esse tempo, né, todas as vezes que a coordenação chamava atenção para isso, essa é a primeira vez que eu recebo a prova dele. Eu recebi na semana passada a prova dele respondida. Não corrigi ainda, né, mas eu recebi a prova e isso me deixou surpresa, porque ele realmente... Eu tenho um aluno também no primeiro ano do ensino médio que ele quase nunca assiste aula. Depois que a gente começou essas aulas remotas, poucas vezes ele entrou para assistir aula. Mas ele nunca deixou de fazer uma prova, então eu não fico surpresa. Mas em relação ao Guilherme, eu não conheço. Ele está com o nome na frequência, ele nunca assistiu nenhuma aula, mas eu nunca tinha recebido prova dele. Dessa última agora eu recebi. Vou corrigir, né? Vamos ver. Orações coordenadas sindéticas. Sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são caracterizadas pelo período composto ligado através de uma conjunção ou uma locução coordenativa. Assim, dependendo dos conectivos presentes nas orações, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nós estudamos isso daqui quando a gente viu elementos de coesão para estudar conjunções e preposições. Lembram disso? Nós estudamos as conjunções quando a gente estudou elementos de coesão. Que aí a gente viu que os elementos que a gente pode usar preposições e conjunções como elementos de coesão, lembram? Sim. Que aí a gente também teve essa classificação em relação às orações. E aqui a gente trouxe orações coordenadas sindética aditiva. Quais são os conectivos que podem ser usados como aditivos
Lembrando que eles não são exclusivos dessas classificações. O I pode aparecer tanto em aditivas, quanto em explicativas ou somativas. Então, a gente vai observando aqui como é que funciona, ó. A análise deve ser feita dentro do contexto da oração. Sempre, sempre, para todo sempre. Por quê? Se eu colocasse as questões assim, a conjunção I, ela só pode ser aditiva, aí vocês teriam que responder fechado. Mas aqui a gente coloca dentro de uma frase. E essa frase, dependendo do sentido que ela passa para a gente, essa conjunção pode mudar o seu sentido. Então, aqui, ó, os conectivos que coordenam as orações aditivas são, mas não exclusivamente, e, nem, não só, mas também, mas ainda, como, assim, etc. Aí aqui, ó, chegamos à praia e nadamos. Não faz, nem deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair. Olha o i de novo aqui, ó, em adversativas. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que transmitem uma ideia de oposição ou de contraste. Os conectivos que coordenam as orações adversativas são, também não exclusivamente, e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, ainda assim, senão. Esse senão, ó, tem ele junto e tem ele separado. É o senão junto, tá? Eles queriam sair, porém, estava chovendo. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Eu nem falar guarda, trabalha, mas nunca tem dinheiro. Já é diferente. Guardar e ter é uma coisa. Eu nunca tenho. Guardar, então, nem se fala. Nunca tem. Então, aqui, ó, o i apareceu lá na aditiva e apareceu aqui na adversativa. Depende do contexto em que ele vai ser usado. A alternativa, vocês vão olhar para esse ou, ora, quer, seja isso, seja aquilo. Eu tenho a alternância. As orações coordenadas sindéticas alternativas são aquelas que enfatizam uma escolha dentre as opções existentes. Os conectivos que coordenam as orações alternativas são ou, ora, quer, seja. Ora gosta de vestido, ora gosta de sapatos. Ora chora, ora ri. Eu lembrei da piada tão ordinária, gente. Alguém falando de bipolaridade, eu acho. Eu sou especialista em bipolaridade. Qual é a sua especialidade? Otorrino. Otorrino ou tô chorando? Muito besta, gente, mas é engraçadinho. Ou tô rindo, ou tô chorando. A alternância, a alternativa. Ora gosta de vestido, ora gosta de sapato. Aquela pessoa que conta piada sem graça, ela mesmo ri. Eu. Fale agora ou cale-se para sempre. Vou falar com ele. Quer você queira, quer não. A alternância, tá? A alternativa. Eu tenho uma opção de escolha entre as opções existentes. Aí vocês não vão esquecer da alternância, tá? Do otorrino. Otorrino ou tô chorando. Aí vocês vão lembrar que é a alternância. E a conclusiva, na verdade são 5, essa aqui é a penúltima. Oração coordenada sindética conclusiva. São aquelas que expressam conclusões. Os conectivos que coordenam as orações conclusivas são logo, portanto, por fim, por conseguinte. Quase não usamos o por conseguinte. E o pois, eu já falei sobre isso, mas eu não vou me cansar de repetir, porque eu sei que ainda vou encontrar. O pois, que é um conectivo de conclusão, ele não deve iniciar frases, tá? Sem que eu tenha algo dito anteriormente. A partir de agora, geralmente eu só faço assim, ó, eu circulo, boto uma setinha e digo, ó,
não iniciar frases com conjunções, sem que antes haja uma explicação. A partir de agora, já está informado que será cortado décimos em relação a essa colocação, se ele aparecer bem no início da oração, tá bom? Ah, meu Deus. É engraçado demais, gente, como isso aparece o tempo inteiro. Já bota assim, ó, pois já vi demais. Então, consequentemente, são adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto terei que aguardar que me chamem novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. E o último, a explicativa. A explicativa expressa uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Olha aqui o pois, olha o pois aí no final. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. O pois vem depois de algo que foi dito anteriormente. Olha aqui como ele coloca a explicação. Ó. Expressa uma explicação sobre algo que foi referido anteriormente. Bota um sim, um não, um talvez, quem sabe, um dia, sei lá, pois. Aí sim, eu não vou cortar esse pois depois de algo dito anteriormente, porque ele vem como uma explicação, certo? Os conectivos, isto é, ou seja, a saber, na verdade, porque, que e pois. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Porque o trânsito estava parado. Ele não atende o telefone, ou seja, ele não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. E aqui a gente vai para a nossa atividadezinha, é o livro 3, certo? Nem coloquei aqui, mas é o livro 3. Lá na página 607 a 613, eu pedi que vocês fizessem a leitura. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa. Eu pedi para a Maíla dar para a Rayane ou fui eu que fiquei de dar? Eu pedi, não foi, Maíla, para você passar para a Rayane? Foi Luiz Fernando. Ah, Luiz Fernando, ele passou. Não, professora. Rayane falou, eu vou te passar hoje, porque você não pode ficar sem ver esse material, tá? Eu sei que você acompanha super bem, mas eu vou te passar hoje. Infelizmente, o meu material é respondido, mas eu confio nos seus estudos, tá bom? Ok. Vou passar A para você. Rayane, tia. Com certeza ela vai pegar. É a Rayane. O quê? A Rayane é a Rayane. Ela não vai pagar de jeito nenhum. Eu tenho certeza disso, ó. 617 e 622. Eu quero. Vocês responderam, porque por incrível que pareça, a gente nossa aula está acabando, só faltam 6 minutos. Eu tô achando que está começando a ter uma coisa errada nesse Zoom. Na página 617, ele pede o seguinte: para que a gente, nos itens abaixo, reúna cada par de orações em um único período, usando uma conjunção coordenativa que explicite adequadamente a relação lógico-semântica entre elas. Depois indique se essa relação é de adição, de oposição, alternância e conclusão. Rayane, eu vou marcar logo bem aqui nas minhas coisas, das 607 até 622, para eu poder mandar para você. Eu não vou te garantir que eu vou te mandar agora, porque eu tenho só 20 minutinhos, dá tempo só eu tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho e ter uma outra aula. Mas logo, hoje ainda eu ainda mando isso aqui para você, tá? Para que você faça os estudos sobre isso. Então, ele pede o seguinte, 617. Aí ele pede, depois indique se essa relação é de adição, oposição, alternância, conclusão ou explicação. Eu preciso saber, antes de mais nada, se vocês responderam essa atividade. Sim ou não? Você não vou mentir, não. Tipo, eu não tenho certeza, porque teve uma que a senhora mandou que eu não tenho certeza, mas assim, tipo, era para ler as páginas. Aí depois responder, se eu não me engano, mas eu não tô com o livro aqui, entendeu? Ó, tá aqui anotado. Eu só posso corrigir isso com vocês se vocês tiverem respondido. Porque a gente vai fazendo as respostas e vai explicando como é que deve ser feito. Eu quero chamar a atenção de vocês e dizer assim, ó, na nossa próxima aula,
terça-feira. Vocês precisam estar com tudo isso aqui respondido. Por quê? Sexta-feira é prova, tá? Dia 23, passando essa sexta-feira agora, na outra já é prova. Então, quando começar a nossa aula, eu nem vou passar conteúdo novo, não, é isso daqui. A gente vai ver frases, né? Orações e período. Nós vamos ver as frases afirmativas, declarativas, é questão de prova. Vou colocar depois isso para vocês no roteiro. E orações coordenadas. Esse é o nosso conteúdo. Mas quando eu começar a aula de terça-feira, a gente já vai direto só para essas correções. Certo? Só essas correções. E aí, vocês vão precisar fazer, eu me comprometo, Rayane, em mandar para você, mesmo meu sendo respondido, para que você possa acompanhar a correção. Então, terça-feira, estão todos avisados que a gente já começa a nossa aula com correção de atividades só sobre essas orações aqui, tá bom? Períodos. Ok. Certo? Não deixem de fazer, não deixem de anotar dúvidas para que a gente possa sanar essas dúvidas antes da prova. Lembrando que vocês precisam saber sobre frase, oração e período, o que é uma frase verbal, o que é uma frase nominal, quais são as afirmativas, as declarativas, as negativas, as imperativas, e essas orações aqui coordenadas, sindéticas e assindéticas. Esse é nosso conteúdozinho de prova básico, tá? Tá. Ó, beijos. Beijo, tio. Até a próxima aula, tá? Até. Até, professor.